Fala, lindos e lindas! Estou aqui para a gente fazer mais uma questãozinha química, daquelas que eu acho interessantes, alguma questão que tem algum tipo de insight por trás dela, tá? Maravilhoso! Algum tipo de interpretação mais, enfim, incipiente que você precisa fazer, ou então apenas uma questão que eu achei que tem também um perfil aí dos vestibulares. Maravilhoso! A questãozinha que eu trago para vocês, dentro do nosso quadro Questões Químicas, é uma questão da UFOP que fala a respeito, na verdade, né, da formação de uma substância chamada sulfeto de chumbo 2, né, que se acumula nos materiais e deixa eles escurecidos. E aí a questão, ela fala no seu enunciado, na verdade, que a formação desse composto se dá pela reação entre o óxido de chumbo 2 mais os gás sulfídrico ou H2S, o famoso H2S, sulfeto de hidrogênio, mas que para você retirar, né, esse teu PBS que existe aí, na verdade, na superfície do material, você precisa reagi-lo com peróxido de hidrogênio, famosa água oxigenada, levando à formação de sulfato de chumbo 2 e água. E aí ele fala o seguinte: em posse de uma solução em porcentagem volume por volume de 20% de água oxigenada, tá? E com uma massa de sulfeto de chumbo equivalente a 1,195 gramas que está precipitada na superfície de um material, então eu tenho essa quantidade precipitada na superfície de um material, maravilhoso. Qual é o volume de solução de peróxido de hidrogênio que eu tenho que usar com essa concentração para retirar essa massa a partir dessa reação química? É isso que a questão está me pedindo. Qual é o volume de solução de peróxido de hidrogênio que eu tenho que utilizar com essa porcentagem, né, para eu retirar 1,195 gramas de PBS da superfície do material? Vamos lá. Primeira coisa, chuchus, tá, que eu tenho que ter em mente. Isso aqui é uma questão inicialmente de estequiometria. Então eu preciso inicialmente calcular qual é, na verdade, a massa de óxido, na verdade, de água oxigenada, né, de peróxido de hidrogênio, que eu vou utilizar para fazer a remoção, né, desse meu material. Primeiro, maravilhosos, vou botar até aqui, ó, eu vou primeiro calcular, tá, a massa de H2O2, ou seja, a massa, na verdade, de água oxigenada que reage nesse processo. Chuchu, como é que eu vou fazer isso, maravilhoso? Eu vou fazer a minha relação estequiométrica. Essa equação já estava balanceada, já estava previamente balanceada, mas é sempre bom dar uma olhada, né? Na verdade, da relação de um com o outro. Mas aqui, a princípio, ela está tranquila. A proporção poderia até ser 1:4 e 1:4. Mas não tem problema, maravilhoso. Vamos aqui, Chuchu. Olha só, lindos. Eu sei pela reação que 2 mol, tá, de PBS, ele reage com 8 mol de H2O2, tá? Isso aí eu estou escrevendo pela equação. Fechou, chuchus? Só que, lindos do meu coração, ele fala para mim, né, que quando eu tenho, tá, 1,195 gramas de PBS para reagir, qual vai ser a minha massa? Qual vai ser a minha massa de H2O2 que eu tenho que utilizar? Eu sei, você já deve ter percebido também, eu não posso usar mol com massa. Isso é proibido. Não posso usar mol com massa, maravilhoso. O que eu tenho que fazer, portanto, nessa brincadeira aqui? Converter, na verdade, essa quantidade de mol, tá, para massa. E como é que eu faço isso? Eu vou na tabela periódica. Se eu olhar com atenção, chuchus, na tabela periódica, né, o chumbo equivale a 207 e o enxofre equivale a 32. Então, eu vou fazer 2 vezes, né, 207 mais 32. Eu vou ter, na verdade, 239 gramas equivalente ao PBS. Seria 239 vezes 2, que é a quantidade de mol. E aqui, para minha água oxigenada, eu vou ter 8 vezes, que multiplica a massa do peróxido de hidrogênio. O oxigênio é 16 vezes 2, 32. Mais 2 vezes 1, 2, dá 34. Então seria 34 gramas nessa brincadeira aqui. Tá, chuchus do meu coração? Fazendo aqui, maravilhoso, o meu to brink, que você já está acostumado. A massa que você vai achar para essa brincadeira aqui, vou botar aqui, ó, a corzinha laranja para você,
vai ser, não vou botar o pretinho mesmo, né, para ficar uma corzinha que eu fiz o tio-break, tio-brinca ali, ó. A massa que eu vou ter aqui nessa brincadeira, ela vai equivaler a 1,195 vezes, chuchus, 8 que multiplica 34, divididos por 2 vezes 2, 39, tá? Se eu simplificar aqui bonitinho, fizer a conta, corta ali, corta aqui, ó, 8 com 2 aqui dá 4, multiplica por 34 e tal, o valor que eu vou achar para essa massa maravilhosa vai ser nada mais, nada menos que 0,68 gramas, tá? De H2O2, beleza? Só que vamos lá, a pergunta do problema não é a massa de H2O2 que eu estou usando, a pergunta do problema é qual? Qual é o volume da solução de água oxigenada que eu tenho que utilizar para retirar essa quantidade de PBS? Então vamos lá, eu tenho primeiro que saber quanto que essa massa de água oxigenada equivale em volume, porque aí eu consigo relacionar com a porcentagem volume por volume. É isso que eu tenho que calcular. Então, o meu segundo passo, vamos lá, maravilhosos, o meu segundo passo é calcular o volume de H2O2, o meu volume de, na verdade, peróxido de hidrogênio. Beleza? Vou calcular isso aí. Chuchus do meu coração. Olha o que vai rolar ali do meu coração. Vai rolar isso aqui, ó. Eu sei que densidade é massa sobre volume. Mas, Chuchu, por que você está usando essa fórmula? Porque ele me deu densidade. Ele falou que a densidade da água oxigenada pura, ou seja, uma água que não está misturada com nada, é 1,4 gramas por ml. Logo, para eu calcular a massa dessa água oxigenada pura, eu vou ter que a densidade vezes o volume vai ser igual a essa massa aí. Chuchu, agora é só jogar na fórmula, fica muito fácil. Essa massa, portanto, ela vai ser a densidade 1,4 que multiplica o volume, ó. Aliás, eu quero o volume, né? Só corrigir aqui, eu quero o volume. Então, volume é igual a massa, agora sim. Volume é igual a massa sobre a densidade. Vamos fazer o uso disso aqui. Então, volume vai ser igual a massa, quer dizer, que eu calculei 0,68 divididos pela densidade 1,4. Fechou? Isso vai me dar exatamente, maravilhosos, aproximadamente, não exatamente, aproximadamente 0,486 ml. Tranquilo? Quase tranquilo, chuchu. Porque a pergunta do problema foi o volume da solução. E qual é o dado que eu tenho que usar agora para calcular esse volume da solução? Muito bem, eu vou calcular o dado da porcentagem volume por volume. O que significa essa porcentagem do volume matematicamente falando? Cara, ela é uma relação que diz que o volume do soluto sobre o volume da solução vezes 100 é igual a uma porcentagem específica. Aqui, por exemplo, 20% significa 20 ml do soluto em 100 ml de solução. Beleza? Então vamos usar essa equaçãozinha ali. Logo, chuchu, o meu terceiro passo é para eu calcular, tá bom? O volume, fantástico, o volume da solução. Como é que eu faço isso, maravilhoso? Como é que eu vou chegar aqui e calcular o volume da solução usando a relação que eu falei para você, matemática? Você vai falar, ó, porcentagem volume por volume é igual volume do soluto V1 divididos pelo volume da solução vezes 100. Fechou? Só que a minha questão está pedindo o quê? A minha questão está pedindo o volume V, tá bom? Esse volume aqui no meu denominador, sem nada, é o volume V da minha solução. Então, fazendo essa continha, meu volume V vai ser, ó, V1 sobre, eu estou trocando de lugar, essa porcentagem V por V vem aqui para baixo, que multiplica 100. Isso vai ser igual a V sendo igual a V1, ó, V1, que é o volume do soluto, eu calculei aqui 0,486, divididos pela porcentagem, tá? Que é 20 vezes 100. Fechou? Chuchu, se você fizer essa continha bonitinha, deixa eu dar só uma ajeitadinha aqui para caber, tá, lindo do meu coração, olha só. O que vai acontecer? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui pra gente, pessoal. Isso aqui vezes 100. Então vamos lá.
ajeitando essa equação. V, que é o volume da solução, vai ser igual a V1 sobre a porcentagem V por V, muito melhor, vezes 100. Agora eu posso substituir tranquilamente. Fechou? Então, meu volume V vai ser igual a V1, que é o volume da água oxigenada, 0,486, divididos pela porcentagem, que é 20 vezes 100. Fechou? Fazendo essa conta aqui com cautela e com calma, você vai fazer, ó, esse zero vai com esse zero. Sobra o quê? 10 que multiplica 0,486. Então a conta ela vai se resumir a você fazer 4,86, deixa eu botar aqui, ó, 4,86 sobre 2. Fazendo essa continha aí, o resultado final que você acha para essa questão é 2,43 ml. Beleza, chuchuas? Chegamos aí no que ele queria, tá bom? Beijo no coração, até a próxima. Chuchu, amo a vocês. Fui!